Então, respondendo à pergunta, por que é necessário entender o pano de fundo histórico-cultural da Bíblia? Primeiro porque a Bíblia ela é um produto literário, né, vamos dizer assim, de mais de 3.000 anos de idade, né, ou um pouco menos, um pouco mais, mas são 3 milênios de distância que está de nós. Então é uma outra linguagem, um outro mundo totalmente diferente do nosso e perdido para nós, inclusive. Então a gente precisa conhecer minimamente o contexto da época de produção desse texto para poder compreendê-lo melhor, né? Então, a primeira questão é essa. Segundo, que este povo, cuja história também é narrada ali, né? É o povo que apresenta o testemunho de como Deus invadiu a sua história e tal. Então, esse povo ele também tem um contexto e um relacionamento com outros povos ao seu redor, né? Então, quando ele entra em contato com egípcios, quando entra em contato com mesopotâmios, com os romanos mais tarde no Novo Testamento, ou com os gregos no período intertestamentário, ou também os persas nesse mesmo tempo. Então, ali há uma série de trocas e uma série de contatos que acontecem e que estão nas páginas da Bíblia, só que elas estão subentendidas do conhecimento do leitor, o leitor daquela época. E quando nós hoje, né, 2.000 ou 3.000 anos depois, lemos isso, nós não temos aquele background do leitor da época. Então, provavelmente tem ali trocadilhos, tem ali referências cruzadas de eventos que aconteceram na época ou de costumes dos povos que a gente simplesmente não percebe porque não conhece o contexto. Então, é muito importante conhecer, entender, por exemplo, que quando Moisés está discutindo com o faraó, ele está falando com aquele que é considerado um filho dos deuses ou praticamente uma divindade encarnada na Terra. Então há uma disputa ali nos dez mandamentos, não, né? Nas 10 pragas, há uma disputa ali em relação, por exemplo, dos deuses, né? Yahvé se apresentando e mostrando que ele é o verdadeiro e que os deuses do Nilo e do Egito nada mais são do que falsos deuses, né? É uma discussão que está subjacente ao texto, né? Em outros momentos você percebe, por exemplo, na própria narrativa da criação do mundo, há um diálogo muito grande com as cosmovisões da época antiga, do Antigo Oriente Próximo, né? Então, por exemplo, o fato de ter ali 7 dias de criação, né? E esses dias apresentando primeiro três, três momentos de criação em que se cria um cenário, né? Um espaço, e depois 3 dias em que se apresenta a criação daqueles que habitam esses espaços, tem tudo a ver com as narrativas das cosmogonias antigas e também com as narrativas de fundação de templo, de organização de um templo. Então são coisas que a gente fica lendo lá aquele texto, imaginando uma criação de substância, de matéria, quando na verdade o texto está falando de organização de espaço, né? E aí a gente tem que ver o que a gente faz com esses textos. E às vezes a gente está fazendo algo totalmente equivocado por desconhecer totalmente o contexto, tanto da história dos povos antigos, como da linguagem desses povos. Então a gente tem que entender que uso eles fazem da linguagem, como eles a usam, e como Israel a usa e como dialoga com isso, né? Então, eventualmente, Israel antigo vai concordar com muitos elementos e vai assimilar e está participando disso. Em outros momentos vai discordar teologicamente na apresentação, né, que nós vemos do seu testemunho, do relacionamento com Deus, o Deus de Israel. Então por isso é muito importante a gente entender, estudar e conhecer esse contexto do mundo antigo, para que o texto ganhe a vida e a realidade que ele tinha na época e que a gente possa então também sermos iluminados por esse texto hoje. Era isso aí, um abraço e até mais.